Estamos iniciando o nosso simples blog, que tem por nome A Comuna, né? Procuramos fazer uma homenagem à Comuna de Paris, que aconteceu entre os dias 18 de março e 21 de maio de 1871, na França, cujo objetivo principal era garantir um governo dos trabalhadores, um governo socialista baseado nos princípios da filosofia marxista. Então esse nosso blog, ele está iniciando não querendo competir com os demais blogs, mas a gente gostaria de ajudar a população entender o que é que se passa nesse país e como a gente concebe a nossa visão política a respeito dessas questões. Então esse é o primeiro vídeo, né, que a gente grava, e a gente gostaria de tratar hoje especificamente, se reportando aqui ao Brasil, né? A gente gostaria de tratar de uma coisa esdrúxula, de um acontecimento imoral, indecente, que aconteceu no dia 3 de setembro, agora passado, né, de 2024, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, né? É um ministro que chegou no tribunal por um acaso, porque ele não tem capacidade jurídica, né, nem filosófica para assumir um cargo de tamanha envergadura, mas foi uma indicação política de Bolsonaro. E aí, com as suas práticas não éticas, não é? Ele tinha ido participar em Roma de um congresso acadêmico e aproveitou e foi dar uma passeadinha na Grécia, não é? Ele foi passear na Grécia para comemorar o aniversário do cantor, também bolsonarista, Gustavo Lima. Quando a gente fala que isso é um escândalo, é porque é um ministro da alta corte. E o Gustavo Lima está sendo investigado por lavagem de dinheiro e por participação em jogos de azar, as famosas bets, né? E a festividade aconteceu na Grécia em um iate que custou a Gustavo Lima 1 bilhão o seu aluguel, 1 bilhão de reais, e tinha 100 convidados, 100 convidados, vamos dizer assim, escolhidos a dedo. Aí vem a pergunta: mas o Gustavo Lima não está sendo investigado? Como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal estaria presente, não é, tomando banho de sol, tomando champanhe, etc, e etc, né? Coisa que as castas do judiciário gostam de fazer, né? A gente diz, com certeza existe interesse de Gustavo Lima em manter ao seu lado o ministro do Supremo, que é aquele que vai tentar amaciar a situação dele quando o processo for chegando
a sua etapa final do trânsito e julgado, né? Então, isso deixou todo mundo escandalizado, pelo menos o setor progressista, o setor democrático, né? E, por incrível que pareça, ele não estava só. Ele estava também, vamos dizer assim, na companhia do governador de Goiás, não é? Que é aquele defensor das milícias armadas no campo, não é? O antigo presidente da União Democrática Ruralista, a UDR, que é Ronaldo Caiado, que também esteve presente nessa atividade, nessa festividade. E por incrível que pareça, essa atividade foi num dia útil, não foi no final de semana. E num dia útil, o ministro era para estar dando expediente no Supremo, porque ele é funcionário público, ele é servidor público, ele tem que cumprir com suas obrigações. Mas não, ele estava simplesmente passeando. E a viagem que ele fez de Roma à Grécia foi uma viagem paga, de um avião, né, que foi pago pelo advogado, amigo dele, não é, que fez esse favorzinho de levá-lo até a Grécia para participar dessa festividade. Então, para vocês verem, nós ainda estamos na época do patrimonialismo, onde o público se mistura com o privado e o público se torna propriedade do privado, certo? Uma pessoa, um ministro como esse, ele ficará, vamos dizer assim, sob suspeita para julgar qualquer ação que fale sobre jogos de azar, né, as bets, né, que estão endividando a população brasileira. Ele fica impedido pelos laços que ele tem com esse segmento. Então, esse sim era um motivo de impeachment, porque não se pode aceitar que um servidor público da mais alta corte esteja a passear bancado pelo setor privado e ainda mais setores que estão sendo investigados pela própria justiça brasileira em relação aos jogos de azar, as famosas bets, não é? E deixará uma mácula profunda para o Supremo Tribunal Federal. Porque quando o ministro se envolve num tipo de armação como essa, a imagem fica desmoralizada não só do ministro, mas do próprio Supremo, que também tem outros ministros que têm essa mesma prática. Então, isso é muito corriqueiro no Supremo Tribunal Federal. E a gente luta para acabar com esse tipo de casta, com esses tipos de privilégios que existem dentro do judiciário. Por isso, Flávio Dino, quando era senador da República, antes de se tornar um ministro do Supremo, ele entrou com uma emenda à Constituição para que juízes e militares fossem julgados igualmente, são julgados as pessoas comuns, e que elas não recebam as regalias de quando cometerem um crime, ficarem recebendo proventos até o fim de suas vidas. Não é? Uma tal de um vivo morto, não é? Ele é vivo,
mas está morto, portanto, continua recebendo o saldo. E quando um juiz pratica alguma ilegalidade, algum crime, o juiz é afastado da magistratura, mas continua recebendo seus vencimentos normalmente até o fim da sua vida e passando a pensão para sua esposa e filhos. Então, isso é que a gente quer acabar nesse país, acabar com esse tipo de imoralidade e fazer com que a justiça chegue a punir essas pessoas que têm compromissos com a elite, com a burguesia e que trai os princípios republicanos do nosso país.